Canal Terror e Nonsense. Aqui, as melhores histórias. Se inscrevam. Alguns dias antes dos acontecimentos, a nobre Clara, aproveitando a deixa que seus pais haviam saído para uma pizzaria, eles iam comemorar mais um ano de casados. Ela chamou alguns amigos. Um deles, inclusive, se gabava de ser um perito nas artes do ocultismo. Já tinha sido iniciado em diversos círculos ritualísticos. Sabia tudo sobre aquela conversa toda. Fazendo todo o ritual, eles queriam invocar um espírito apenas como brincadeira, que ele contasse como era o outro plano espiritual e coisas do tipo. Mas nada aconteceu. O ocultista, que se chamava Charles e era bem mais velho que Clara e os demais, acabou se desculpando, dizendo que havia sido um erro no canal de contato com esses seres, entre outras desculpas. Você não tá com nada. Fraco. Ridicularizou Clara, deixando ele visivelmente sem graça e tímido. Rapidamente, ele pegou suas coisas e foi embora, com Clara e os amigos rindo da farsa que ele era. Poucos dias depois, os pais de Clara haviam viajado a negócios e a deixaram uma série de instruções rígidas para que a jovem cumpra: trancar todas as portas e janelas de noite, mesmo morando no quinto andar do prédio. E a instrução mais importante: sempre olhar pelo olho mágico e nunca abrir a porta para pessoas estranhas. Ela estava feliz com aquela sensação de liberdade. Uma coisa era ficar sozinha algumas horas. A outra era ficar sozinha por alguns dias, coisa que ela nunca tinha ficado. Mesmo feliz, ela estava um pouco aflita ao mesmo tempo. Um medo inexplicável começou a dominar ela nessa hora. Seus pais já deviam estar chegando no aeroporto. De repente, um barulho de batidas na sua porta fez gelar. Alguém batia com força, insistentemente. Ela foi na ponta dos pés olhar pelo olho mágico, mas alguém havia tampado. Ela não conseguia enxergar quem era. Com o coração batendo forte no peito, ela se afastou. Quem poderia ser aquela hora da noite? Cautelosa, ela foi até a cozinha e pegou um interfone. Clara perguntou se o porteiro tinha visto alguém perguntando sobre o seu apartamento, ou subir das escadas ou o elevador. O porteiro disse que nada sabia. Ela voltou para o seu quarto e fechou a porta. Se cobriu com a manta e acabou, no meio de tanta tensão, adormecendo. Clara ouviu um barulho esquisito, um som que estava vindo e emanando de todo o seu quarto. Ela acordou assustada e percebeu que vultos estavam descendo pelo teto, esticando suas mãos fantasmagóricas para agarrar a jovem. Uma mão chegou a tocar o seu pescoço. Era uma mão gélida como a morte. Ela então correu para a sala e foi até a direção da porta, mas os vultos não a seguiram. E ela lembrou também que tinha alguém do outro lado. Ela escutava os barulhos. Quando ela olhou novamente pelo olho mágico, viu uma figura encapuzada, que rapidamente a olhou também, se aproximando do olho mágico. Antes dela perder a visão, ela viu que tinha algo desenhado no chão do corredor, na frente da porta da sua casa. Ela correu desesperada e tentou ligar para seus pais, mas eles não atenderam as ligações. Depois pegou o interfone e o porteiro também não atendeu. Como a sua última alternativa, ela ligou para o seu amigo, o ocultista Charles. Alô?
Uma voz seca respondeu do outro lado. Clara, afobada, começou a contar o que estava acontecendo e o amigo apenas ouvia e soltava algumas palavras desconexas. No final de todo o relato, ele deu o seu veredito. O ritual do outro dia deu errado, por alguns motivos que andei pesquisando. Mas ele não deu totalmente errado. Conseguimos convocar algumas almas, mas elas precisavam de tempo para conseguir se materializar e interagir com o nosso plano físico. Por isso, eles só estão aparecendo agora. Clara, então, pediu que ele viesse ajudar o mais rapidamente possível, ainda mais sabendo que ele já tinha o conhecimento do que havia acontecido. Mas ela esqueceu de mencionar o homem esquisito que estava na frente da sua porta. Charles, então, antes de desligar o telefone, ele falou com ela: faça um círculo de sal e fique dentro dele. É super importante. Assim, nenhum mal vai conseguir te atacar. Ele disse antes de desligar. E também disse que viria correndo. Clara pegou todo o sal e achou e fez um círculo na sala, ficando ali no meio enquanto esperava Charles chegar. De tempo em tempo, ela ouviu o roçar de unhas na parede e alguns chiados fantasmagóricos. Ela estava morrendo de medo e cercada, espíritos de um lado e o maníaco na porta. Começou um barulho na porta da frente e a maçaneta foi arrancada. Pelo buraco, Clara conseguiu enxergar do outro lado um homem mexendo na porta e querendo entrar. Ele forçou tanto que ele conseguiu arrancar a porta. Clara gritou por ajuda. Ninguém estava ajudando. O que será que aconteceu com as pessoas daquele andar? Será que estavam todas mortas? Clara pensava. Ela quis correr, mas achou melhor ficar dentro do circo. O homem que vinha até ela estava com os olhos virados e grunhiam umas palavras que ela não entendia. Dava a entender que ele tinha sido possuído por alguma coisa. De dentro do seu quarto, os vultos no teto começaram a se aproximar. Mas como Charles tinha previsto, eles não avançavam pelo círculo de sal. O vulto e o homem esquisito estavam do lado de fora, olhando para ela, esticando os braços querendo agarrar. Clara suava em frio e fechava os olhos, querendo que o seu amigo ocultista chegasse logo, para poder ajudá-la. Quando Charles apareceu na porta, sem ar por ter corrido tanto, segurava um livro aberto nas mãos e começou a falar um monte de palavras em uma língua estranha. Clara estava orgulhosa. Ele era realmente um iniciado e não uma piada como ela tinha achado antes. Mas o homem possuído estava com raiva. Ele ignorou as palavras de Charles e partiu para cima dele. Uma grande luta foi travada pelas duas pessoas, até que o homem possuído jogou Charles no chão, na direção de Clara, o que acabou desfazendo o seu círculo de proteção. Clara gritou por Charles, que não estava respondendo. O homem e os vultos, então, puderam ir para cima da jovem, que tentou fugir e gritar. Em vão. Mãos geladas e sem vida a agarraram e arrastaram para o teto. A jovem sumiu para um outro plano espiritual. Do que ela estava vestindo, restou apenas o lado direito do seu chinelo, que havia caído na hora da briga. Charles continuou no chão. Ele estava morto. Bárbara havia sido convidada para um jantar com seus pais. O seu pai queria contar um segredo para ela, algo em que estava bastante animado,
Bárbara morava na cidade vizinha há 2 anos, quando arranjou um emprego e foi morar sozinha. Tinha apenas 20 anos de idade, e seus pais ainda tinham aquele apreço enorme por ela, que era filha única. No meio do jantar, seu pai pediu a palavra, e ela, com o canto do olho, viu a sua mãe batendo palmas bem discreta. Significava que era uma boa notícia. Então, o seu pai, sem medir muito as palavras, soltou logo a bomba. Vamos ter mais um filho? Sim, Bárbara. Você vai ter um irmão ou irmã. Ainda não podemos saber o sexo da criança. Bárbara arregalou os olhos. Sua mãe tinha 40 anos. Ainda era nova, mas para filhos era um pouco arriscado. Mas ela ficou um misto de estar feliz e apreensiva pela mãe. Uma criança seria bom para eles, uma companhia, uma distração. Mas a sua mãe corria riscos. Ela se lembrava das histórias da sua mãe grávida. Quase que ela não tinha vindo ao mundo. Passou por muitos problemas. Por isso, nunca mais tinha engravidado até aquele momento. Que bom, mãe. Ela falou bem devagar. Não queria entrar em assuntos delicados e estragar aquele momento. Ainda mais vendo a felicidade estampada no rosto da sua mãe. Assim que o jantar terminou e ela se despediu, quando entrou no seu carro, algo estava apertando um pouco a sua garganta. Estava se sentindo sufocada com álcool. Sua cabeça estava um turbilhão e pensava em milhares de coisas ao mesmo tempo. Sabia que era uma imprudência da sua mãe. Mas, por outro lado, 20 anos depois, a medicina evoluiu, claro. Deve ser mais seguro engravidar agora. Os hospitais, eles têm mais recursos. Bárbara olhava para o céu escuro. Uma neblina descia dos céus com uma rapidez apavorante. Ela odiava dirigir no escuro, ainda mais que ela morava em uma cidade na serra. Todas as noites, praticamente, as estradas ficavam com visibilidade quase nula. Então, cautelosa, mas em alta velocidade, ela seguia pela estrada. Mesmo sendo tão jovem, devido ao trabalho como promotora de vendas, passava por várias estradas para cidades vizinhas todos os dias. Já era experiente. Sintonizou o seu podcast favorito no rádio, mas uma voz grave entrou no alto-falante. Era de uma celebridade no mundo do desconhecido, que era conhecida por contar histórias sobre espíritos, fantasmas, noites de terror e etc. Sua voz macabra e forçada dava ares horripilantes às suas narrações. Então, a ceifadora chegou em uma noite de lua cheia para a mãe daquela criança e disse assim: me entregue a sua filha mais velha, na esperança que essa criança na sua barriga cresça forte ou saudável. E se você se recusar, mulher, levo a alma de vocês 3 comigo. O entrevistador estava prendendo a respiração com o relato. E quando ele pediu que ele finalizasse a história, Bárbara estava distraída ouvindo, parecendo que estava sendo direcionado a ela toda aquela história. Quando de repente, um vulto surgiu na pista. Bárbara freou com toda a força, mas era tarde demais. Ela acertou em cheio, sabe-se lá o que era. O impacto foi violento e o seu carro capotou várias vezes antes de parar em um campo de grama. Embaixo, um pouco abaixo, em uma ribanceira. Muito tonta,
e com um filete de sangue escorrendo pela sua testa, ela se arrastou para fora do carro para sair das ferragens. O engraçado é que o som do carro, como que por uma obra do acaso, ainda estava funcionando. E aquela voz medonha ainda seguia narrando coisas fora do nosso entendimento, coisas que habitavam o mundo espiritual. Então, aquele grande urso, que havia sido possuído por uma alma zombeteira, atacou seu treinador. Justamente aquele treinador que dias antes, sim, ele havia profanado um lugar sagrado. E você acha que os anjos são bonzinhos e perdoam tudo? Que nada. Eles são os piores, eles são vingativos, e todas as suas vinganças, elas são terríveis. Bárbara só queria que aquela voz parasse. Sua cabeça doía demais. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, e ela via cortes em algumas partes do seu corpo. Ela procurou para ver em que havia batido, mas não viu nada. Parece ter sido algum problema com seu carro, uma barra de direção quebrada ou algo que o valha. Mas ela sempre levava no mecânico para dar uma geral. O carro era o seu instrumento de trabalho. Bárbara tateou seu bolso em busca do celular e nada. O seu carro estava parado em uma pequena ribanceira ao lado da pista. Aquele trecho era muito escuro e deserto. Ela teria dificuldades em achar alguma ajuda. Agora estava imaginando que a felicidade dos pais em dar a notícia da gravidez poderia ter simplesmente sido estragado com a sua morte prematura. É a vida, tragando uma alma para alimentar a outra. Seria um ciclo natural? Bárbara não sabia. Andando pelo acostamento, ela viu uma pessoa alta, de costas, parada na estrada. Ela se virou e começou a olhar Bárbara de cima e com um sorriso macabro nos lábios. Olha! Se não é a nossa amiga Bárbara, voltando da casa dos pais e trazendo uma ótima notícia. Mas que ironia, hein? A jovem tremia. Não sabia se aquilo é real ou se estaria estirada morta, dentro do carro e tendo um pesadelo. Como aquela pessoa sinistra sabia de tudo aquilo? Quem contou aquilo para ela? E de dentro da sua roupa, a pessoa retirou uma enorme foice, revelando que era ninguém mais, ninguém menos do que a morte. Bárbara fechou os olhos esperando o seu fim, mas nada aconteceu. A morte apenas falou: não precisa temer. A sua hora ainda não chegou. Mas o nosso encontro chegará. Fique ciente disso. O nosso encontro sempre chega. É a única certeza da vida. Um dia você me encontra. E dessa vez será para valer. Depois das falas, a morte ficou em silêncio e foi embora sumindo no sereno, que descia firme dos céus.